Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as filogenéticas ou cladogramas. Eles são representações gráficas ou diagramas que representam as relações evolutivas entre os seres vivos. Então, aqui nós temos três exemplos de cladogramas. Então, eles podem ficar na vertical, na horizontal, de diferentes formas. O cladograma, a gente sempre tem que ficar atento, então, com a raiz. Então, a raiz é a parte mais antiga do cladograma, onde vai ter o ancestral comum que deu origem a todos que estão presentes naquele cladograma. Ele também é composto por nós. Esses nós indicam que houve uma cladogênese, um evoluiu e separou, então, em dois grupos diferentes. Ele também possui ramos e na ponta, na parte terminal dele, existem os grupos ou espécies que nós. O nó, então, ele indica que houve um evento de especiação, ou seja, ocorreu várias modificações ao longo do tempo e essas modificações levaram à formação de duas espécies diferentes. E essas espécies vão possuir lá um ancestral comum. Aqui, então, mostrando que teve um ancestral que deu origem a 4 descendentes, sendo que houveram vários eventos de especiação, né? Então, sendo que o último evento, o evento mais recente, foi o que deu origem à espécie 3 e espécie 4. Então, nesse caso aqui, a espécie 3 e a 4, elas são espécies que são mais aparentadas, porque a ramificação delas ocorreu mais recentemente. Aqui, então, é a árvore também, só que ela está deitada. Mesma coisa, aqui é a raiz, sempre a ponta é a raiz, o ancestral, que deu origem a 5 espécies. Depois houveram outros eventos que foram dando origem a diversos grupos, sendo que aqui onde está o pontinho amarelo foi o último evento lá que surgiu, que deu origem a e a B, que são mais aparentadas. Da mesma forma que teve um outro evento que deu origem à espécie C e D, que também são mais aparentadas entre si. E a espécie E, ela é mais distante evolutivamente das outras, porque o ramo que deu origem a elas é mais antigo que os outros ramos. Aqui é um exemplo de uma árvore filogenética ou cladograma do reino Plantae. Então, aqui nós temos as algas verdes, que são um grupo irmão, né, das plantas, porque elas têm o mesmo ancestral comum, e aqui o grupo de plantas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que pertencem ao reino Plantae. Então, todas as plantas, elas possuem embrião retido no gametândio feminino e gametândios revestidos por células estéreis. Então, essa característica ela está presente em todo o reino Plantae, em todos os grupos. Posteriormente, surgiu os vasos condutores. Então, ele é um pouco mais recente, está um pouquinho mais longe lá da raiz, e ele está presente nas traqueófitas, ou seja, nas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Os vasos condutores foram extremamente importantes do ponto de vista evolutivo, porque a partir dele que foi possível que as plantas tivessem um porte maior, porque esses vasos eles transportam a água e os nutrientes por distâncias maiores, porque antes do surgimento deles, as plantas tinham que transportar essas substâncias de célula a célula, o que não permitia que elas tivessem um porte muito grande, como por exemplo nas briófitas, que tem cerca de 20 centímetros. Em seguida, surgiram as sementes, que servem para proteger o embrião. As espermatófitas possuem esse componente e elas são representadas pelas gimnospermas e angiospermas. E por último, a característica mais recente é a que está na ponta do cladograma, que são as flores e os frutos. Elas surgiram apenas nas angiospermas. Então, as flores servem para a reprodução e os frutos eles protegem as sementes. A característica mais recente são as flores e frutos. E elas são exclusivas das angiospermas, apenas elas possuem. Além disso, a gente pode olhar as características aqui de modo geral. As angiospermas, como elas são aqui na ponta, elas são mais recentes, elas vão possuir tudo o que surgiu antes delas. Então, elas possuem flores e frutos, sementes, vasos condutores, o embrião, o gametângio. As gimnospermas, elas possuem tudo o que veio antes delas, ou seja, sementes, vasos condutores, o embrião e o gametângio. Pteridófita possui tudo o que veio antes do ramo que deu origem a ela, vasos condutores, embrião e gametângios. E as briófitas possuem embrião e gametângios.
Se eu fosse perguntar o que as gimnospermas e as pteridófitas possuem em comum? Tudo que veio antes das pteridófitas, os vasos condutores, o embrião e os gametângios. Então, a gente consegue analisar o cladograma e saber quais são as características que os grupos compartilham ou o que diferencia um grupo do outro. Agora eu vou falar um pouquinho do geral dos principais grupos de plantas, dos grupos de plantas, né? Então, as briófitas, elas são representadas pelos musgos, as hepáticas e os antóceros. Elas possuem um pequeno porte e elas são bastante dependentes da água. Elas normalmente vivem em ambientes mais úmidos. Elas não possuem raízes, caules nem folhas verdadeiras. Elas possuem filóides, cauloides e rizóides. A parte gametófita ela é dominante em relação à esporófita. Ela possui haste, cápsula e os esporos, que é a parte reprodutiva dela, que é dependente da água. As pteridófitas, elas são representadas pelas Psilophytinia, Equisetínia, Lycopodinia e as filiníceas, que são as mais conhecidas, que são representadas pelas samambaias e avencas. Elas já são menos dependentes da água e possuem um porte maior porque elas já possuem vasos condutores para transportar a água e os nutrientes. Elas já possuem raízes, folhas verdadeiras e na parte de trás da folha aqui, ela possui os soros, que são esses pontinhos aqui marrons, onde tem os esporos, que é a parte reprodutiva dela, que ainda depende da água. As gimnospermas, elas são representadas pelas cicadofita, que são as cicas, a ginkgofita, que o único representante vivo atualmente é a ginkgo biloba, a gnetofita e a coniferofita, que são o grupo mais conhecido, são representados pelas araucárias e pelos pinheiros. Então, as gimnospermas já possuem raízes, caules e folhas e semente. Só que essa semente não tem proteção, então ela não tem fruto, e ela possui uma estrutura chamada de estróbilo, que é onde ficam as sementes aqui. É um exemplo, é o estróbilo, e aqui é onde a semente fica encaixada. E gimnosperma, o nome vem de semente nua, porque ela não tem proteção ao redor dela. Já a angiosperma, ela é aquele característico que a gente imagina de uma planta, né? Ela possui raiz, caule, folhas, flores, que é a parte reprodutiva da planta, e frutos e sementes, né? Então, a flor, depois que ela é fecundada, ela forma a semente e o fruto. O fruto, ele vai proteger a semente e vai auxiliar depois na dispersão dessa semente. As angiospermas são divididas em dois grandes grupos, monocotiledôneas e dicotiledôneas. Elas possuem várias características que diferenciam umas das outras, como, por exemplo, a quantidade de pétalas, o tipo de folha, o tipo de raiz, se é fasciculada, se é pivotante, entre outras características que nós iremos ver melhor nas próximas aulas. Então, na aula de hoje, a gente falou um pouquinho sobre a árvore filogenética, o cladograma, que são as representações gráficas, né, das relações evolutivas entre as espécies. A gente analisou, então, uma árvore filogenética e nós vimos os principais grupos de plantas, que são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e as angiospermas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Bons estudos e até mais, pessoal!